Meus amigos, o que tem em comum os atentados de Londres e do último final de semana e o atentado de hoje no Irã? O autor, o tal do Estado Islâmico, o Daesh lá. E quem é esse bicho, esse monstro? A gente sabe que esse Estado Islâmico praticou as maiores barbaridades lá na Síria, no Iraque, age naquela região do Oriente Médio com muita desenvoltura. Foi preciso a intervenção da Rússia e mesmo dos Estados Unidos para quebrar a capacidade militar do grupo. Mas destruir a capacidade militar do grupo não destruiu a sua capacidade de praticar o terrorismo. Ele tem braço longo. Veja que ele fustiga o Ocidente de um lado e fustiga o Irã do outro. E luta para derrubar o governo constituído da Síria. Quem é esse monstro? Para entender esse monstro, é preciso entender a origem dele. É um tanto obscura, mas as fontes mais confiáveis nos indicam que ele foi patrocinado ou financiado ou criado mesmo pelos sauditas, principalmente, e treinados e financiados também pelos americanos na época do Obama. Quem é? Como entender isso? A gente viu nos últimos dias, eu estou botando aqui na página um link com um grande artigo de hoje do Gilles Lapouche, que é o correspondente do Estadão em Paris, que pegou o problema de uma maneira muito precisa. Por trás disso, a gente tem a Arábia Saudita, obviamente. A Arábia Saudita gostaria de destruir o Ocidente. Não é à toa que Osama Bin Laden era um príncipe saudita. Mas, por outro lado, ele quer destruir primeiro o Irã, que é o inimigo mais perto e que tem uma longa história de conflito. Não vamos esquecer que a guerra Irã-Iraque foi patrocinada pelos sauditas. Né? O próprio Saddam Hussein era um sunita e botou o país em guerra contra a potência xiita, mesmo tendo no seu próprio território uma grande, se não a maioria da população xiita. São ódios antigos, ancestrais, rancorosos e que não tem como ser extirpado. Então a gente está aí diante de uma situação interessante. Naquela reunião dos países do Golfo, o presidente Donald Trump foi lá, falou, acariciou o ego dos sauditas, porque os sauditas compraram 110 bilhões de dólares em armas. É um clientão da indústria bélica norte-americana e tem que ser tratado como um clientão. E o foi. Mesmo os Estados Unidos e o próprio Trump sabendo que a Arábia Saudita patrocina o terrorismo. Foi muito a grande hipocrisia dessa negócio da política internacional foi a fala do Trump contra o terrorismo e conclamando os senhores sauditas e os demais sunitas a lutar contra o terrorismo. Não tem hipocrisia mais exacerbada do que essa. A gente viu esses dias aí o conflito que se abriu entre o Catar e a Arábia Saudita. Por quê? Porque o Catar divide o rico subsolo que tem com reservas petrolíferas junto com o Irã, vai ter gás natural de montão lá. E é o que paga a conta deles, é o que os torna ricos. E, obviamente, ele é obrigado a conciliar a ideologia sunita com os interesses materiais imediatos. E o emir do Catar andou dizendo que o Irã é uma potência regional que precisa ser reconhecida. Isso é uma obviedade ululante. Né? E seus braços, como o Hamas, o Hezbollah, são também forças a serem reconhecidas. Aí isso tornou a Arábia Saudita um monte de rancor contra o Catar, a ponto de ter um bate-boca aberto. Né? É interessante a gente ver isso, porque é a prova de que realmente os sauditas odeiam mais os iranianos e os xiitas do que odeiam o Ocidente. E olha que eles odeiam o Ocidente a ponto de produzir um Bin Laden. Não é pouca coisa, não. Não só o Bin Laden. Toda a patota que derrubou
as Torres Gêmeas era saudita. Isso não é casual, né? É ali que mora o ouro da serpente, o ninho da serpente está lá. Então a gente vê nesse jogo todo, que é jogado aí, que o terrorismo não tem solução. Porque os grandes fomentadores de terrorismo são exatamente a Arábia Saudita e o Irã. O Irã está um pouco mais recolhido, ele concentra agora a sua ação contra o Estado de Israel. Né? E não é à toa que Israel aplaudiu aí os sauditas. Né? Tem todo interesse em deixar o Irã muito ocupado com os sauditas. Mas o Irã faz muito tempo que recolheu a sua ira contra o Ocidente. Está basicamente numa posição defensiva. O que eles querem é reconhecimento e recursos tecnológicos, eles querem, enfim, fazer parte do mundo. Mas, como tem essa história de conflito com os Estados Unidos, desde a invasão da embaixada, a coisa não é tão simples. Né? E os sauditas, apesar dessa fachada toda de hipocrisia, são realmente grandes fomentadores do terrorismo. Não de maneira oficial, de maneira oficiosa. São de lá que vê os recursos. Esse Estado Islâmico, que é uma coisa insana, homicida, genocida. A gente viu aí as degolações, queimar prisioneiros vivos, sequestrar meninas, fazer o diabo. Esses caras, se existe um demônio na Terra, é esse povo do Estado Islâmico. E esse pessoal existe basicamente porque os sauditas permitem que ele exista. São uma espécie de braço terrorista dos sauditas. Né? Então o jogo fica muito confuso, é muito difícil de inteligir essas coisas. A gente viu que a guerra na Síria não acabou ainda por conta dessa rixa, porque não devia ter acabado. Né? Mas volta e meia eles vão lá e explodem uma bombinha aqui, jogam outra lá e tal, e coisa, e vão matando gente no meio do caminho. De modo que não tem solução o terrorismo, porque o olho da serpente, de fato, são os sauditas, ou a tribo sunita. Os grandes clientes da indústria bélica norte-americana e que tem um grande comércio, e por isso que o Trump fez o jogo da hipocrisia brutal naquela reunião. Se é para realmente lutar contra o terrorismo, tem que se lutar contra a Arábia Saudita. Mas os americanos já disseram que isso não vai acontecer porque os interesses prevalecem sobre a ideologia e a vontade. O que é meia dúzia de gente morta lá em Londres ou lá em Teherã, perto dos 110 bilhões que os caras compraram em armas? O checão é grande, é gordo, paga a conta. Então a gente tem que dar o desconto sobre tudo isso e ter clareza de como as coisas acontecem. A raiz da violência no Oriente Médio é essa coisa tribal, essa coisa de ódio ancestral que só se sacia diante do sangue derramado. Vejam que o Iraque declarou guerra ao Irã, fez de surpresa, invadiu o país, fez o diabo lá e acabou por recuar as fronteiras originais. É assim que a coisa funciona lá. A gente vê que o Hezbollah incendiou o Oriente Médio, ameaçou Israel, dominou a faixa de Gaza lá com seus aliados palestinos e não cansam de jogar foguetes lá. Aqueles foguetes que eles jogam vem da onde? Do dinheiro de Teherã, naturalmente. Mas é muito importante isso. Quem ameaça o Ocidente hoje, de maneira direta, não são os iranianos. Os iranianos são sensatos. Quem não é sensato é esse pessoal do Estado Islâmico que é pró-saudita ou é saudita inteiro. Então, essa luta do terrorismo contra o terrorismo é uma luta ingrata. Eu não sei como é que Londres, a própria Paris, ou Berlim, ou seus governos vão reagir. Porque a presença dessa violência em território europeu está cada vez mais intensa e frequente. E não pode ser erradicada nem eliminada, por mais recursos que se põe. Você viu agora que eles agora estão recorrendo a armas brancas, né? O cara invadiu um restaurante, sai saqueando as pessoas. Parece aquele filme de ficção lá, The Following. É um negócio terrível. É claro que essa
digamos assim, posição inerme da população civil de Londres se dá porque esses governos de esquerda que sucederam na Europa desarmaram a população. Um único homem armado naquele restaurante teria acabado com a brincadeira desses vagabundos. Mas está todo mundo desarmado, todo mundo treinado para correr e não para enfrentar. Parece que teve um sujeito que enfrentou lá e se deu bem, fez o certo. Um homem com a faca afinal não é tão difícil de ser dominado. Um pedaço de pau é o suficiente para pô-lo abaixo. É só ter um pouco de coragem e enfrentar. Mas a população governada sob os esquerdistas está cada vez mais emasculada. Não tem mais testosterona. Então, qualquer vagabundozinho que empunha uma faca sai matando gente aí e mata quantos quer, porque não tem quem enfrente. Todo mundo corre. Bando de coelho assustado. É claro que isso vai ter que mudar ao longo do tempo. Né? Se puser, pelo menos os varões ingleses portando uma arma na cintura, a brincadeira desses terroristas acaba na hora. Mas isso contraria todo o credo esquerdista, isso não vai acontecer tão cedo. Meus amigos, a chaga do terrorismo tem, hoje, essa marca de ter sua origem última no Oriente Médio, está basicamente vinculada hoje aos recursos e à política patrocinada pelos sauditas. Essa é a realidade, é o real. E, não obstante, os americanos apoiam os sauditas, apoiavam menos com Obama, agora apoiam mais com Trump. É a vida. A política estatal é sempre criminosa. Nós estamos aí dentro de um crime contra a humanidade. Nós vamos ver muito ato terrorista proximamente, basicamente oriundo dessa realidade que eu estou aqui descrevendo para vocês. Realpolitik.